Olá, turma, sejam todos bem-vindos à disciplina de Sistemas Operacionais do curso Técnico em Manutenção e Suporte à Informática. Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de controle e administração do sistema operacional. A nossa agenda está basicamente dividida em linguagem de controle, que é a linguagem que a gente usa para administrar o sistema operacional diretamente, programas de sistemas, de sistema e utilitários, que são as interfaces gráficas que fazem a intermediação entre o sistema operacional e a linguagem de controle dele, e vamos ver também como que funciona a linguagem de máquina do sistema operacional, como que o processador entende esses comandos e como que ele executa lá dentro da CPU. Bom, pessoal, a linguagem de controle é a forma mais direta de comunicação do usuário com o sistema operacional. É a forma mais direta, mas não é a forma mais popular. Porque o que é essa linguagem de controle? São os comandos que a gente dá para o sistema operacional para ele executar rotinas específicas, rotinas administrativas. Por exemplo, eu quero listar os arquivos de uma pasta. Então eu posso fazer isso usando a linguagem de controle do sistema operacional. Onde que eu faço isso? Lá no Windows, a gente faz usando o aplicativo comando. Vai lá, iniciar, executar, coloca cmd e ele vai abrir a telinha preta e nessa tela preta a gente digita os comandos, que é a linguagem de controle do sistema operacional. Então, nisso, a gente está fazendo uma comunicação direta entre o usuário e o sistema operacional. Lá no Linux, a gente não usa o comando, é diferente o nome, a gente chama de terminal, shell. Então, vai depender da pessoa. Algumas pessoas utilizam a terminologia terminal, outras shell. Mas é tudo a mesma coisa. Mas os comandos não são a mesma coisa entre o Windows e o Linux. Por que a gente fala que a linguagem de controle é a forma mais direta de comunicação? Porque eu entro lá no shell, no terminal, no comando do Windows que seja, e eu consigo digitar instruções específicas para o sistema operacional executar alguma rotina. Eu não preciso de um intermediário, que seria a interface gráfica, embora com a evolução dos sistemas operacionais, a cada dia as interfaces gráficas de administração estão mais complexas, né, e mais completas. Por que isso? Nem todas as opções de administração de um sistema operacional elas estão disponíveis na interface gráfica que ele provê para a gente. Rotinas complexas elas são melhores executadas em linguagem de comando. Então, quando a gente abre uma interface gráfica de um sistema operacional para poder administrá-lo, a gente vê um conjunto X de opções. Quando a gente vai na linguagem de controle, a gente vê que essas opções elas são ampliadas. Eu tenho mais liberdade, eu tenho mais flexibilidade na hora de executar essa administração. O problema é que isso demanda mais conhecimento técnico. Por isso que a linguagem de controle ela é a forma mais direta de comunicação, mas não é a mais popular, porque nem todos os usuários possuem conhecimento técnico para isso. Então, a linguagem de controle também é conhecida como linguagem de comando, é a mesma coisa, tá? Basicamente são comandos simples que provêm acesso às rotinas específicas do sistema. Quando eu digo que são comandos simples, quer dizer que as palavras que a gente usa para poder executar o comando, elas são palavras simples. Normalmente são abreviações. Mas as rotinas que elas executam por trás daquele comando não são simples, são rotinas complexas em que o SO é que toma conta disso. Então, apesar de ser uma linguagem técnica, ela tem comandos simples para poder facilitar a memorização, a digitação. Não faz sentido você ter comandos complexos, né? Palavras complexas para poder executar um comando, sendo que a linguagem de controle ela precisa prover produtividade. Então, além de conhecimento técnico que ela exige, ela provê produtividade, porque você consegue executar instruções complexas para o SO usando comandos simples. Então, a gente tem uma redução de complexidade. Pouco esforço na hora de construir, né, mas não é na hora de pensar o comando, é na hora de construir ele. E a gente tem um grande impacto na execução do SO.
O que esses comandos simples podem fazer? Por exemplo, a gente pode acessar um arquivo em disco, pode consultar um diretório. Por exemplo, no Windows, para poder executar uma listagem de diretório, a gente tem o comando dir. Lá no Linux é o comando ls. Fazem a mesma coisa, né, mas são comandos diferentes. Um sistema para sistemas operacionais diferentes. Então a gente pode consultar um diretório, pode acessar um arquivo em disco, tudo pelo comando, tudo por instruções digitadas direto no comando do Windows ou no terminal do Linux. Depois que a gente faz a gente emite esses comandos, né, para o sistema operacional, eles são processados pelo interpretador de comando ou shell. Né? São interpretados por ele e em seguida são processados lá na CPU. Quando a gente usa interface gráfica para administrar um sistema operacional, a gente coloca mais uma camada aí nessa equação. Porque eu vou ter a interface gráfica que vai prover os botões, as caixas de texto, os seletores, e por trás dessa interface gráfica eu vou disparar eu não, no caso seria a interface gráfica, ela vai disparar uma série de comandos simples para o sistema operacional. Esses comandos vão ser interpretados pelo interpretador de comando ou shell do SO e executados pela CPU. Quando eu uso a linguagem de controle, eu estou tirando essa interface gráfica da jogada. Eu estou indo direto para o terminal para poder me comunicar com o interpretador de comando. Às vezes, essas interfaces gráficas elas são úteis, porque não exige conhecimento técnico. Mas muitas vezes, quando as rotinas administrativas são complexas, a gente precisa evitá-las e usar direto a linguagem de comando. Então, aqui nesse slide eu tenho um exemplo de 3 telas do sistema operacional Ubuntu. Vou voltar aqui essa tela. Na primeira tela, no canto esquerdo, que é a requisição, ela está sendo feita através da interface gráfica, né? GUI ou GUI, que significa Graphical User Interface. Por exemplo, o usuário pode requisitar a abertura de um aplicativo de gerenciamento do sistema operacional para saber quanto de processador que está sendo utilizado, quanto de HD que está sendo ocupado, o percentual de memória RAM que está ocupada naquele momento específico. Então ele faz uma requisição por meio da interface gráfica. Essa requisição ela vai ser processada, vai ser interpretada no shell, por trás. Não quer dizer que ele vai fazer essa requisição para poder abrir o programa que mostra essas informações e vai abrir essa tela preta na frente. Não. O que acontece por trás dessa requisição é o que está nessa telinha preta aí. Então ele dispara uma rotina de comandos para o SO vai responder a requisição e vai abrir o programa, que é a resposta, que é essa última tela aí, em interface gráfica, com o que o usuário pediu. Poderia fazer isso diretamente no shell, sem qualquer interface gráfica. Poderia entrar lá no terminal do Ubuntu, aqui no caso do nosso exemplo, digitar o comando textualmente, né? E ele iria processar e devolver também a resposta textualmente. Seriam as mesmas informações ou mais complexas, né? Mais complexas e completa do que está sendo mostrado aqui na interface gráfica, né? Mas a interface gráfica ela ajuda que usuários que não têm o conhecimento técnico possam administrar minimamente o sistema operacional sem precisar desses conhecimentos técnicos. Com a modernização dos sistemas operacionais, essas interfaces gráficas, que é o que a gente chama de programas de sistema ou utilitários, elas ganharam reforço, elas foram ampliadas. Então, a coleção de programas de sistema para poder administrar o sistema operacional ou mesmo operá-lo, vem aumentado assim, consideravelmente. Então, antigamente, quando a gente instalava o Windows, para executar um arquivo de vídeo, ele só executava arquivos WMV, que era a extensão padrão do Windows. Se eu tivesse um arquivo FLV
um arquivo MP4, AVI, MKV, ele não executava. Eu precisava instalar um programa de terceiros para executar esse vídeo, né? Ou a instalação de codecs. Hoje não. Hoje, grande parte dessas extensões de vídeo, o Windows já executa. Nem todas, mas isso está ampliando a cada dia. Da mesma forma, as gravações de mídia. Hoje a gente não usa tanto a gravação de CD e DVD. Mas se eu quiser e tiver um gravador de CD, DVD, Blu-ray no Windows, essas versões mais recentes, eu consigo colocar a mídia, arrastar os arquivos para uma janela e mandar gravar. Mais uma vez, antigamente eu precisava instalar um programa específico para isso. E esses programas de sistema ou utilitários, eles cobrem uma ampla gama de complexidade, de variabilidade de funções que são desempenhadas no sistema operacional. Eu tenho programas que tratam desde a simples gerência de arquivos ou manutenção de informações de status de funcionamento do sistema operacional, ou que provém interfaces para modificação de arquivos, para estabelecimento de comunicações entre outras máquinas na rede, controle de spooling da impressão. Então, tudo isso, pessoal, são programas de sistemas ou de sistema ou utilitários do Windows. São componentes que facilitam a operação dele. Se você se a gente for levar a coisa a sério mesmo, e a gente pode dizer que o sistema operacional em si, ele não é composto por esses aplicativos aqui que eu estou falando para vocês. Então, o core, né, o coração, o centro nervoso do sistema operacional, ele basicamente ele fornece interfaces de comunicação entre o hardware e os demais aplicativos, demais utilitários. E são esses aqui que eu acabei de falar para vocês. Gerência de arquivos, modificação, comunicação. É claro que se a gente tivesse um sistema operacional no mercado que não tivesse esses programas de sistema ou utilitários, não teria função nenhuma para a gente. Por isso que eles são incorporados para tornar o sistema operacional minimamente operável. Essa linguagem de controle, esses comandos que são executados para poder administrar o sistema operacional, ou mesmo os aplicativos que a gente usa, por exemplo, Word, Media Player, Chrome, todos eles são programas. Então, eles são um conjunto de instruções que rodam no computador, no hardware, mas tem como interface o sistema operacional. Então, esses aplicativos precisam ser instalados no sistema operacional, que vai prover a interface de comunicação do hardware. E todos esses programas, na hora de executar, é necessário que eles estejam escritos em linguagem de máquina, né, que é uma linguagem entendida pelo processador, não é a linguagem que o programador utilizou para escrever esse programa. Essa linguagem de máquina ela é interpretada diretamente na unidade central de processamento, a CPU, a CPU em inglês. E todas as vezes que a gente constrói um programa, um aplicativo, uma ferramenta, um script que seja em qualquer linguagem, Python, PHP, Java, C, VB, e a gente compila isso ou manda o interpretador executar aquele comando, é gerado uma linguagem de máquina especificamente para aquela arquitetura de processador e sistema operacional. Por isso que se eu construir um programa em C, por exemplo, e levar para em um ambiente Windows e tentar executar ele no Linux, ele não vai rodar. Porque eu construí o conjunto de instruções, eu construí o meu programa em C, compilei esse programa em C, peguei o executável dele, tá, e levei para o Linux. Não vai funcionar.
Mas se eu pegar esse mesmo conjunto de instruções e levar para o Linux e compilar no Linux, ele vai funcionar. Então ele é gerado especificamente para o processador e sistema operacional. Por que processador também é dependente? Quando a gente fala que cada sistema operacional, né, tem uma linguagem de máquina, é mais fácil de entender e de visualizar. Mas quando a gente fala de processador, é um pouco mais difícil, porque dentro do processador eu tenho um conjunto específico de instruções que o processador é capaz de executar. Esses processadores voltados para o público final, né, que seriam os usuários, todos eles têm o mesmo conjunto de instruções. Então, por exemplo, se eu pegar um Core i7 da Intel ou um Ryzen 5 da AMD, os programas que eu executo no i7 eu executo no Ryzen 5 da AMD sem problema algum, porque eles são padronizados. Mas quando eu pego, por exemplo, uma arquitetura de processador de um mainframe ou de um supercomputador, o conjunto de instruções que ele executa é totalmente diferente. Então a gente precisaria compilar o programa especificamente para esse processador. E a gente tem como exemplo a linguagem Assembly, que é um meio termo entre a interpretação humana e a linguagem de máquina. O que é a interpretação humana? São os códigos que a gente escreve, por exemplo, usando a linguagem Python. São códigos em inglês e é necessário a gente ter conhecimento de lógica de programação, mas que são comandos que a gente consegue entender. Então, essa é a camada mais perto da gente. O que executa lá no processador é tudo binário, é tudo 0 ou 1. Então, a linguagem Assembly entra no meio termo entre esses dois níveis de abstração de linguagem. Aqui a gente tem um exemplo bacana. Na tela da esquerda, que é a tela com fundo branco, eu tenho um programa simples que a gente chama de Hello World, escrito na linguagem Python. Essas linhas que vocês estão vendo aí, create, author, isso aí é tudo comentário do código, isso aí não é executado. São só informações que falam que dia que esse script foi criado, quem que é o dono dele. O que importa mesmo é essa linha aí, print entre aspas, Hello World. Ou seja, é um programa que escreve na tela Olá Mundo em inglês. Simplesmente. Então é um programa de uma linha só. Esse mesmo programa, se a gente for tentar escrever ele em Assembly, eu tenho que escrever todas essas linhas de código dessa tela preta aí do centro. Então é muito mais complicado escrever o Hello World em Assembly do que Python, porque Python está num nível de abstração maior, ele está mais próximo do nosso entendimento, né, da interpretação humana do que do processador. Então, o que o Python está fazendo? Print imprima, ou seja, mostre na tela. Imprima o quê? Então ele está passando como parâmetro, entre aspas, o Hello World. Então ele vai mostrar na tela Hello World. Em Assembly, eu tenho que configurar registrador, alocar memória, chamar o processador. É muito mais complexo. Mas se comparado com a linguagem de máquina, que é a terceira tela, o Assembly se torna mais fácil. Porque você escrever todo um programa usando apenas binário é humanamente impossível. Por isso que existem esses interpretadores, essas camadas de abstração que ajudam o programador a construir as aplicações e fazem o interfaceamento entre o código dele e o que vai ser executado lá na CPU. Cada processador possui um conjunto único de instruções definidos pelo fabricante, que foi o que eu falei anteriormente, que um código compilado no Windows não vai rodar no Linux. Um código compilado para um processador de usuário final, por exemplo, um i7, um Ryzen 5, talvez ele não rode em processadores de grandes computadores. Porque dependendo dos comandos que você coloca, pode ser que sejam comandos simples que o processador lá do servidor vai entender, que é comum para todos. Mas nem sempre isso acontece. Então,
Quando o fabricante constrói um processador, ele define os registradores, os modos de endereçamento de memória, os tipos de dados que aquele processador vai manipular, e entre uma arquitetura e outra, isso pode mudar. No caso do SO, do sistema operacional, cada SO possui uma API, que é Application Program Interface, que é a interface de programa da aplicação, e é como se fosse um tradutor entre o que você escreve e o que o sistema operacional entende. Então, ela é utilizada pelos compiladores para tradução de linguagens de alto nível para a linguagem entendida pelo linker. É isso, quando a gente constrói um programa, uma aplicação, eu tenho diversos arquivos, diversas telas, vamos dizer assim. Quando eu compilo essa aplicação, ele vai juntar tudo em um pacote só, que é o executável. Essa junção, essa comunicação é feita por uma API, que é a interface de comunicação entre a linguagem de programação que eu usei e o sistema operacional. Por exemplo, o Python. Eu construí um programa em Python, então eu preciso de uma API que vai fazer o Windows entender o que o Python está pedindo ele para fazer. E isso é feito através de uma API. Então ele junta tudo isso em um pacote só e gera um executável. No caso do Python, a gente não gera o executável. Eu posso dar o exemplo de um programa escrito em C. Quando a gente compila ele, ele junta tudo e gera um .exe, que é um arquivo que você dá 2 cliques, ele abre a tela para você e você usa a interface gráfica dele. Então, lá no SO, ele é tudo reunido usando o linker do SO. A gente tem um exemplo de codificação independente da arquitetura e do SO, que é a linguagem Java. Então, um código que eu escrevo em Java, ele roda em qualquer processador, roda no celular, roda na TV, roda no modem, qualquer processador e qualquer sistema operacional. Porque a linguagem Java, ela tem um recurso que é o interpretador Java, que é a máquina Java. Então, é uma camada a mais. Então, eu tenho código Java que eu escrevo lá no Windows, por exemplo. Mas eu quero executar esse código no Linux. Não tem problema, eu levo esse mesmo código para o Linux, porque quando eu executo ele, eu tenho uma camada antes do sistema operacional, que é a máquina virtual Java, que vai fazer com que esse código escrito em um Windows consiga se comunicar com o sistema operacional Linux. Então, é um exemplo de codificação independente de arquitetura e SO. Então, código em Java, eu posso rodar ele em Windows, Linux e qualquer tipo de processador, tá? Por conta dessa máquina virtual. A desvantagem do Java é que essa máquina virtual ela torna a execução mais pesada. Então, ela exige mais poder de processamento do equipamento para executar. Mas não quer dizer que seja uma opção ruim. Tanto é que o Java é uma linguagem amplamente utilizada aí nas corporações. Bom, pessoal, por hoje isso é só. No próximo episódio, né, que seria a nossa aula, a gente vai tratar sobre os mecanismos de interrupção e aguardo todos lá. Até breve. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.